Bom dia, primeira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade às explicações a respeito do método experimental. Dessa vez, na visão do filósofo Francis Bacon, como ele utilizava esse método, né? Na verdade, Francis Bacon, como eu falei na aula passada, ele foi outro filósofo que utilizou do método experimental nas suas investigações. Vocês viram que na semana passada o Galileu Galilei ele foi considerado um dos primeiros filósofos a utilizar esse método, mas de fato o Francis Bacon ele pode ser considerado o pai do experimento, o pai do método experimental, na verdade. Então, assim como o Galileu Galilei, o Francis Bacon ele também merece destaque e referência nesse contexto de transição para o novo modelo científico. Como vocês sabem, né, o pensamento moderno ele sofre essas mudanças trazidas aí, iniciadas, na verdade, por esses filósofos. Então, a partir da ciência moderna, a partir da modernidade, esses filósofos modernos vão buscar aí encontrar quais são essas leis naturais que, segundo eles, rege o mundo, controla o mundo, vamos dizer assim. Então, o Francis Bacon, ele é um desses filósofos. Ele tem uma frase bem conhecida que é: saber é poder. Então, ele defendia o conhecimento, acima de tudo, como uma forma de poder. Então, por isso é tão importante essa produção do conhecimento, você saber, você conhecer, na visão desse filósofo. Então, para que a gente entenda um pouco, né, sobre o pensamento dele, nós vamos primeiro saber um pouco sobre esse filósofo. Então, Francis Bacon ele nasceu em Londres, em 1561, em uma família nobre. Ele estudou direito na universidade em Cambridge, uma das mais prestigiadas do mundo. E além de ser um dos pensadores mais importantes da história moderna, ele também exerceu políticas respeitáveis durante a sua vida. Então, dentro da filosofia, o Francis Bacon ele foi um dos maiores pensadores do empirismo. O empirismo, vocês vão ver mais adiante, que é uma corrente filosófica que ficou conhecida por utilizar as nossas experiências, os nossos sentidos como base para a produção do conhecimento, para se chegar à verdade das coisas. Então, ele é adepto dessa corrente filosófica, o empirismo. E por isso ele pode ser considerado, não só por isso, mas a partir das suas investigações, das suas contribuições à filosofia, à ciência, ele pode ser considerado um dos pais do pensamento moderno. Então, nesse sentido, a sua defesa da aplicação do método experimental, ele desencadeou uma ampla reforma da ciência e também da filosofia. Então, a partir dos seus experimentos, desse método, da aplicação desse método experimental, ele reformula não só a ciência, mas também a filosofia, a forma de se produzir conhecimento, de chegar à verdade, verdade entre aspas, né? Das investigações, vai haver essa reformulação, essa mudança. Então, além disso, a sua teoria ele criticou também e reformulou o empirismo dedutivo, que foi proposto por Aristóteles, utilizado por Aristóteles. O método dedutivo, ele parte de uma visão geral, de casos gerais, para se chegar a um resultado em particular. Então, Francis Bacon, ele tenta romper aí com esse empirismo dedutivo proposto por Aristóteles. Dessa forma, ele ficou conhecido como um fundador da ciência moderna. Já desde o Galileu, algumas teorias criadas por Aristóteles, eles vão buscar quebrar, né, vão buscar romper aí com esses pensamentos. E o Francis Bacon não é diferente, ele tenta romper com esse pensamento metafísico do Aristóteles, que veio aí herança do pensamento medieval.
Então, dentro do empirismo, o empirismo, na verdade, ela é, como eu falei para vocês, ela é uma corrente filosófica. E segundo essa corrente filosófica, todo conhecimento verdadeiro só pode ser fruto da experiência sensorial, ou seja, através dos nossos sentidos, das nossas percepções, das nossas experiências físicas, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o pensamento do Francis Bacon ele diverge do racionalismo de René Descartes, que valorizava o intelecto acima de tudo. São duas correntes filosóficas totalmente opostas entre si. Inclusive, vão criar uma certa rivalidade aí entre si. Enquanto o empirismo ele defende essa produção do conhecimento, essas investigações baseadas na experiência sensorial, o racionalismo vai utilizar a razão, como o próprio nome já sugere, né? Racionalismo. A razão acima de tudo, como base para todo tipo de investigação. Então, por isso que ele vai divergir aí do René Descartes e juntos eles vão formar aí o pensamento, vão ser, na verdade, grandes exemplos de filósofos desse pensamento moderno. Por outro lado, o Bacon ele desejava também uma reforma completa do conhecimento, utilizando com base o empirismo indutivo e não mais o empirismo dedutivo proposto por Aristóteles. O empirismo ele foi influenciado pela ideia aristotélica, né, de que nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, como vocês viram nas aulas passadas, o Aristóteles ele vai contra o pensamento de Platão, onde acreditava que apenas no mundo inteligível existia, de fato, as ideias, o conhecimento verdadeiro, a verdade sobre as coisas. Aristóteles não, ele vai dizer que para que a gente alcance esse intelecto, primeiro é preciso que a gente tenha passado por esse mundo sensível. Então, tudo que está no intelecto primeiro passou por esse mundo sensível. Então, o empirismo ele surge a partir dessa visão, dessa ideia aristotélica. Em outras palavras, todo o conhecimento é produzido através da experiência sensível. Então, essa é a base do empirismo. E por isso, o Francis Bacon apoia o seu pensamento no método indutivo. Antes que a gente entenda de fato o que é esse método indutivo, né, como ele se aplica às suas investigações, vamos entender primeiro como o Francis Bacon ele cria um caminho, um passo a passo, para se alcançar aí o resultado a respeito das suas investigações. Então, o Bacon, Francis Bacon, né, ele é considerado o pai do método experimental, pois utilizava procedimentos empíricos de análise e comparação dos fenômenos, a fim de atingir o conhecimento das leis que os governavam. Em seu método, né, considerado bem rigoroso, ele seguia os passos pré-determinados que ele chamou de tábuas da investigação. Esse nome ele vem, na verdade, de uma expressão que remete às tábuas usadas para se escrever na antiga Roma. Elas eram cobertas com uma fina camada de cera sobre a qual eram feitas incisões com uma espécie de estilete. Então, esse nome tábuas da investigação tem origem aí na Roma antiga. Então, essas tábuas da investigação, esse passo a passo, vamos dizer assim, propostas por Bacon, elas formavam um método para a compreensão da natureza. Como vocês sabem, né, esses pensadores, esses filósofos modernos, eles buscavam o controle da natureza, o controle das leis naturais. Então, seu método em geral, vai ter o intuito justamente isso, da compreensão da natureza, com o intuito de exercer controle sobre ela para utilizá-la a favor dos interesses humanos e não mais os seres humanos ficarem, na verdade, reféns da natureza. Então, eles buscavam controlá-la. Logo, caberia à ciência munir-se de instrumentos, recursos e procedimentos capazes de auxiliar o intelecto
na busca da verdade, por meio da experiência e de acordo com 3 passos que o Francis Bacon utilizava, que era primeiro a afirmação, a negação e, por fim, as comparações. Era um passo a passo mesmo para se chegar ao resultado das suas investigações. Então, no livro de vocês, na página 10, vai trazer aqui um exemplo da utilização desse passo a passo em uma de suas investigações, que era a investigação sobre a existência do calor e também os seus efeitos. Deixa eu passar aqui. Nessa primeira tábua da investigação, né, ele utiliza o passo da afirmação. Então, tenho de levar em consideração fontes de calor, como as labaredas do fogo, a temperatura e do sangue humano. Então, essa é a sua primeira afirmação. Na segunda tábua, ele nega, ele utiliza a negação. Então, mas não posso esquecer que existem fenômenos opostos ao calor, como os raios de luar, o sangue frio e também os animais mortos. Então, aí, nessa segunda tábua, ele utiliza a negação para se chegar aí à conclusão. E na terceira tábua, por fim, ele faz as comparações entre esses dois passos. Portanto, o calor ele se manifesta desde registro de temperaturas mais altas até os mais baixos, em diferentes corpos. No entanto, é inegável que exista e que altere as sensações. Então, o resultado que ele chega comparando a primeira tábua com a segunda tábua é que existem temperaturas diferentes, não só a temperatura quente, vindas do fogo ou do sangue humano, e nem somente as que são de origem aí do luar, do sangue frio ou os animais mortos. São temperaturas diferentes. Assim como a sensação que desperta, na verdade, através delas, também serão diferentes. Então, ele chega a esse resultado por meio desse caminho, desse passo a passo em que ele utiliza. Isso aí é só um exemplo para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, dentro do método indutivo, vai ser o Francis Bacon vai utilizar aí como uma variação, vamos dizer assim. Ele utiliza o método, a indução por eliminação. Então, a aplicação das tábuas de investigação constituía um método que ficou conhecido como indução por eliminação. Ele tratava-se do exame detalhado de diversos casos particulares e da relação entre eles, o que se mostrou útil para as descobertas e demonstrações científicas. A sua análise da natureza ela baseava-se nas afirmações, mas, sobretudo, nas rejeições e exclusões, para então, de posse dos casos negativos, concluir a respeito dos casos positivos e concretos. Então, como o próprio nome sugere, indução por eliminação, ele analisava o máximo de casos possíveis, fazia as suas experimentações e, com base nas exclusões, nas eliminações dos casos que não chegassem a um resultado satisfatório, ele chegaria ao caso que apresentasse o resultado positivo e concreto. Então, primeiro ele eliminava todos os negativos para então chegar ao positivo. O método indutivo, ao contrário do método dedutivo, ele parte de uma análise de casos particulares para se chegar a um caso geral, para se chegar a um resultado geral, na verdade. Então, de acordo com o método indutivo, a ciência ela começa com a observação. Francis Bacon ele acreditava ser necessário avaliar as condições em que um fenômeno acontece ou não. Então, por isso que ele utilizava não só os casos positivos, mas também os casos negativos para se chegar ao resultado. Então, ele observava a fim de entender como esse fenômeno ele acontece ou não. Então, ao abordar os casos particulares, seria possível ligar um ao outro. Assim, as experiências que resultassem em casos particulares deveriam ser enumeradas. Por exemplo, ele é um exemplo bem conhecido para explicar esse método indutivo.
Uma galinha é uma ave, tem penas. Um avestruz é uma ave, tem penas. Um pato é uma ave, tem penas. Então, são 3 exemplos aí, em particular, de aves que têm penas. E logo a gente chega à conclusão aí de que toda ave tem pena. Essa é uma visão partindo dessa concepção indutiva, esse método indutivo do Francis Bacon, tá certo? Então, mas para chegar ao resultado geral, ele partia desses casos em particulares. E aqueles casos que divergissem aí, casos particulares que fossem, demonstrassem resultados diferentes, vamos dizer assim, eles seriam de alguma forma enumerados. Então, quando sua contagem fosse suficiente, aquilo que antes era considerado um caso em particular passaria a ser uma estatística relevante, ou seja, na medida em que ele fosse observando, ele fosse anotando cada caso particular e chegasse ao mesmo resultado, no final das contas chegaria aí uma grande estatística, ou seja, um grande número de casos particulares e assim chegaria o resultado geral daquela investigação. E por fim, após considerar um número suficiente de casos particulares, era possível concluir uma verdade geral a respeito da sua investigação. Então, de acordo com o Bacon, a abordagem por indução, ela levaria o ser humano ao caminho para sair da condição de refém das intempéries da natureza e, por fim, assumir o controle sobre ela. Então, a partir do momento que a gente entende os fenômenos da natureza, entende como esses fenômenos são produzidos, ocorrem, na visão do Francis Bacon, a gente passaria de uma condição de refém da natureza para uma condição em que a gente passaria a controlar a natureza e não se tornar aí refém dos seus acontecimentos, dos seus fenômenos. Então, pessoal, essa foi a visão do filósofo Francis Bacon. Vocês viram que, ao contrário do Galileu Galilei, ele coloca sempre a experimentação em primeiro lugar, ao contrário do Galileu, que colocava aí no terceiro plano. Então, para se chegar a um resultado das suas investigações, primeiro ele testava, ele experimentava em diversos casos para se chegar a um resultado de uma verdade geral, vamos dizer assim, utilizando como base o método indutivo. Então, espero que vocês tenham entendido. A aula vai terminar por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixem no chat, tá certo? Tenham todos um bom dia e até mais.